Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o sistema muscular. Esse sistema que ajuda na deambulação associado com o sistema esquelético, ajuda na proteção dos órgãos, então ele é um sistema importante para o nosso corpo. Continue assistindo a nossa aula. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre sistema muscular, certo? Vamos abordar as classificações do sistema muscular, os tipos de musculaturas que existem no nosso corpo, certo? Vou aumentar aqui a tela. Sistema muscular. Vamos lá. Tipos de movimento. As células musculares estão sob o controle do sistema nervoso. Então, o sistema muscular está associado com outros sistemas. Dentre esses sistemas, podemos citar o sistema nervoso, que inclusive alguns nervos estão associados ao nervo motor, ao nervo simpático, que tudo isso também ainda vamos abordar na aula sobre o sistema nervoso. E o sistema muscular ele é subdividido em dois sistemas, em dois meios, que é o voluntário e o involuntário. O voluntário, por sua vez, ela resulta, certo, de um movimento, de um impulso nervoso do ato de vontade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele tem comando sobre essas atividades. E o músculo involuntário são aquele movimento que o indivíduo ele não tem controle sobre a ação. E vamos falar alguns tipos de musculaturas que são associadas a esses dois tipos de controle do sistema nervoso. O voluntário, a gente tem alguns exemplos, que pode ser o bíceps, tríceps, o glúteo. E já o involuntário, a gente tem aquela musculatura cardíaca, a musculatura lisa. Então, a gente tem diversos tipos que também estão associados com os músculos involuntários. Uma coisa que é interessante, principalmente aos profissionais, aos futuros profissionais de saúde, é entender o que se trata a origem e a inserção da musculatura. A origem, por sua vez, da musculatura é aquela região que é presa à peça óssea que não se desloca, certo? Um exemplo prático que a gente tem é nessa musculatura aqui do bíceps. A região que ela não se desloca e que ela é presa à pécia, é essa região onde dá acesso a acrômio, a cabeça do úmero, certo? Então, se você já assistiu às nossas primeiras aulas sobre o sistema esquelético, essa anatomia do sistema esquelético você vai entender o que é o úmero, o que é o acrômio, certo? Inserção é aquela região em que o músculo é preso à peça óssea que se desloca. Então, a inserção é aquela região que, a exemplo do bíceps, é aquela região que está localizada no rádio, na ulna, certo? Na região ulnar, tá bom? Então, aqui é só um exemplo de um músculo. Mas o que a gente tem que colocar em mente? Que a origem é aquela peça óssea que não se desloca e a inserção é aquela peça óssea que se desloca, tá bom? Alguns dos tipos de musculatura que a gente tem na anatomia do sistema muscular é o músculo longo. O músculo mais conhecido longo é o esternocleidomastóide. Inclusive, é uma musculatura, até com a nomenclatura que alguns alunos sentem dificuldade em falar, certo? Mas é uma grande musculatura, um músculo,
certo? Que vai trabalhar com relação à rotação do pescoço, à extensão do pescoço. Então, ela tem diversas atividades também associadas à ação. Outro tipo de musculatura é o músculo largo, certo? O músculo largo, um exemplo prático que a gente tem é o glúteo máximo, certo? Então, a gente tem esse tipo de musculatura que se classifica como músculo largo. Músculo fusiforme. Fusiforme, ele realmente vai ter uma característica de fusiforme. Um exemplo que a gente tem é o próprio bíceps braquial, certo? A região medial do músculo, ele é um pouco mais grosso, certo? E a origem e a inserção é um pouco mais estreita, como a gente vê a imagem. Músculo com aspecto de leque. Então, aqui também é um outro tipo de musculatura que realmente ela tem esse aspecto de leque. Um exemplo é o peitoral maior, certo? Onde ela pode se ligar da região do externo, certo? Do esqueleto do externo, associada aos membros superiores. Vale ressaltar que a diferença de membros superiores para membros inferiores são os braços e as pernas. Músculo cerrado ou denteado. Alguns exemplos que a gente pode citar é o serrátil, certo? O anterior e o serrátil posterior, onde eles vão se ligar aos ossos da caixa torácica, que são as costelas, certo? E esse serrátil, ele vai ser de acordo com a sua posição. As musculaturas que são do serrátil anterior são aquela musculatura que está na frente, e o serrátil posterior são aquela musculatura que se posiciona atrás do indivíduo. Fibras oblíquas ao tendão peniforme. Então, aqui a gente tem a junção de tipo de musculatura que se caracteriza como fibras oblíquas. E um exemplo prático que a gente tem são os vastos, certo? Da coxa, vasto lateral, vasto medial, vasto femoral, ou seja, o reto da coxa bipenado, certo? Ele é um tipo de musculatura que se caracteriza como fibras oblíquas ao tendão peniforme. Outro tipo de musculatura é o músculo esfinctérico. Esfinctérico porque ele é arredondado, certo? A gente tem o orbicular do olho, o orbicular da boca, né? Um músculo orbicular ocular ou músculo orbicular bucal, como a gente vê aqui nas imagens. Então, aqui, pessoal, a gente só está abordando alguns tipos de classificação de musculaturas que é importante a gente ter esse conhecimento, certo? Quais são os tipos de musculaturas que existem no nosso organismo. Quando os músculos se originam por mais de um tendão, certo? Então, a gente tem o bíceps braquial, que é um exemplo, né? Eles têm 2 tendões, né? Até mesmo a própria nomenclatura já admoesta quanto músculos se ligam, se é bíceps, são 2 músculos, certo? Tríceps, porque são 3 músculos, então terão 3 tendões também. E quadríceps, né, região dos membros inferiores. Então, a gente tem mais de um tendão nesses tipos de musculaturas. Quando a gente fala sobre fibras musculares, eu sempre ressalto para os alunos que as fibras musculares são as células do músculo, porque elas formam a musculatura final, certo? Então, a fibra muscular ela é uma célula longa e fina.
Quando eu tenho a junção de fibras, eu vou ter a constituição do feixe muscular. E quando eu tenho a constituição do feixe muscular, eu tenho a produção da musculatura propriamente dita. Então, a anatomia ela vai começar com a fibra, depois ela vai para a região de feixe muscular e ela finaliza com a musculatura. Aqui são alguns tipos de músculos que a gente tem no nosso sistema, e são 3 tipos: a esquelética estriada, a musculatura lisa ou visceral e o músculo estriado cardíaco. A esquelética estriada, ela é voluntária, certo? Os exemplos práticos que a gente tem é o músculo frontal, deltóide, glúteo, bíceps, quadríceps. Então, o sujeito ele tem a atividade sobre essa musculatura. Já a musculatura lisa ou visceral e o músculo estriado cardíaco, eles vão ser involuntários, certo? Vamos falar sobre cada um deles ao longo da nossa aula para que vocês possam ter maiores esclarecimentos sobre esse tipo de classificação. Por sua vez, a musculatura esquelética estriada, ela tem maior constituição na parte da musculatura do corpo dos vertebrados, e essa musculatura ela recobre totalmente o esqueleto, né? Está associado aos tendões, às cartilagens também, os ligamentos, certo? E esse tipo de tecido apresenta contração voluntária. Então, isso é um conhecimento essencial para os alunos terem, que a musculatura esquelética estriada, ela é uma contração voluntária. Aqui nós temos um exemplo de musculatura esquelética estriada. O próprio nome já leva-se em consideração a sua classificação. Ela é esquelética porque ela liga-se a um osso, e estriada, porque ela, na sua constituição, ela vai ter toda essa anatomia de fibras e feixes. E aqui nós temos uma anatomia de um músculo, certo? Essencial. Essa musculatura, pessoal, ela, como já admoestado, ela pode ser ligada a um osso, ela poderá ter um tendão, né? Um ligamento. E eu quero que vocês observem nessa imagem. Aqui apresenta uma fibra muscular, que é aquela célula muscular lisa longa. A formação da fibra muscular, eu vou ter a formação do feixe muscular. Então, o feixe muscular é toda essa constituição. De um feixe muscular a outro, eu vou ter também a presença de vaso sanguíneo. Então, uma coisa que é interessante, que o sistema circulatório ele também está presente na musculatura, até porque a gente precisa dos componentes químicos e dos nutrientes, dos sais minerais, que é constituído por esse sistema, certo? O osso também ele tem um sistema circulatório, então, principalmente o O2, onde é absorvido na respiração, o músculo também ele precisa desse nível químico. Então, de um feixe para outro, nós vamos ter um vaso sanguíneo, certo? E uma questão também que a gente deve levar em consideração é a região do núcleo do feixe muscular e a camada do feixe muscular. O núcleo do feixe muscular, ele é considerado como endomísio. E a camada do feixe muscular, ele é considerado como perimísio, certo? E também temos a camada que envolve toda a musculatura, a formação desse músculo, que ele é considerado como epimísio, certo? Temos também a musculatura lisa ou visceral. Deixa eu colocar aqui minha tela do outro ladinho para vocês verem, certo? A musculatura lisa ou visceral, ela é responsável pelo movimento dos órgãos, então ela é involuntária,
ou seja, ela não depende da nossa vontade, certo? Então, essas respostas sobre o sistema nervoso, vocês vão entender melhor com relação à nossa aula de sistema nervoso central e periférico. E alguns exemplos práticos que a gente tem de musculatura involuntária, lisa ou visceral, elas são encontradas em órgãos ocos, tais como os vasos sanguíneos, na bexiga, no útero ou no trato gastrointestinal. Os vasos sanguíneos também, ela tem essa musculatura, principalmente a questão da volta do sangue venoso, certo? A volta desse sangue também ajuda com relação às musculaturas lisa ou visceral que temos no sistema. Musculatura estriado cardíaco. Um exemplo prático que a gente tem é o músculo do miocárdio. O miocárdio ele vai trabalhar com relação à contração e ao relaxamento do órgão. A contração é considerada como movimento sístole e o relaxamento é considerado como movimento diástole. Então, essa musculatura também é involuntária, certo? Não temos comando sobre essas atividades, né? O indivíduo ele não vai ter as forças, os comandos sobre essas atividades. Contrai-se vigorosa e involuntariamente. Apesar de ser fibras estriadas, elas são atividades involuntárias. Então, a mesma constituição de fibras estriadas que vamos ter em musculaturas voluntárias, o músculo estriado cardíaco também terá a mesma constituição. A diferença é que ela é involuntária. Aqui nós temos algumas musculaturas da região de face, certo? Então, leva-se em consideração que algumas musculaturas é o mesmo nome da peça esquelética, certo? A gente tem, por exemplo, a região de ventre frontal, certo? Que também nessa região eu vou ter o osso frontal. Eu vou ter as regiões dos orbiculares, orbicular do olho, orbicular da boca, certo? Eu vou ter a região do músculo levantador do lábio superior, ele vai ficar bem lateralizado do músculo nasal. Na parte do músculo orbicular do olho, ele vai ser subdividido na parte orbital, essa região mais superior, certo? Que a gente vê que realmente recobre o orbicular do olho. E a parte palpebral, ela vai ser mais medial ao olho, certo? Vamos ter também um músculo bucinador, certo? Pessoal, lembrando que essa aula ela é mais uma aula anatômica, certo? Eu não vou falar muito sobre a fisiologia dos músculos, né? A ação do músculo. Até porque a gente tem mais de 600 músculos no nosso organismo, e se a gente fosse, além de explicar a anatomia, a fisiologia também seria uma aula bem extensa. Então, aqui é só mais para mostrar as classificações, os tipos de músculos e os músculos principais que um futuro profissional, um estudante da área da saúde gostaria de compreender melhor, tá bom? Mas, quando a gente fala de bucinador, região de masseter, que é essa região bem lateralizada ao bucinador também, e principalmente o masseter, eles trabalham muito com relação à mastigação, né, o processo de mastigação, tá bom? Região mentual, essa região inferior ao orbicular da boca, e o músculo plastima, certo? Esse músculo que ele vai, inclusive, recobrir o esternocleidomastódeo, que é aquela musculatura longa que a gente viu no começo da aula. Pessoal, essa imagem é só uma imagem para você ver algumas musculaturas essenciais na região do pescoço, o esternocleidomastódeo. Lateralizado, nós vamos ter os escalenos anterior, médio e posterior.
Região de trapézio, essa região que vai ser mais na região posterior, certo? Músculo esplênio, ela vai ficar superior ao músculo angular da omóplata. Na região anterior, vamos ter a região do músculo omoiode anterior, músculo externo ioiódeo, certo? Vamos ter também o esternocleidomastóide em duas classificações, que é o direito e o esquerdo, certo? Então, nós vamos ter os dois esternocleidomastóides, só que uma classificação de direita e esquerda. Aqui também temos algumas musculaturas dos membros superiores associado ao grande peitoral, trapézio, dorsal largo, denteado anterior, grande oblíquo, aponeurose do reto abdominal. Essas musculaturas, que é mais conhecido como gominhos, eles são os reto anterior ou reto abdominal. Além do grande peitoral, nós teremos também o pequeno peitoral, região do deltóide. Então, assim, essa região de deltóide, por exemplo, é feita muita administração intramuscular de medicação, certo? Intramuscular. E se a gente pegar essa imagem e fazer um corte medial, que é dividindo direita e esquerda, nós vamos ver as regiões que elas são superficiais, certo? Que são superiores àquele plano, e o plano profundo, ou seja, que é mais profundo. Então, essas regiões, região de trapézio, grande peitoral, dorsal largo, eles são planos superficiais. E região de pequeno peitoral, uma parte do deltóide, também da constituição do deltóide, dentado anterior, reto anterior, eles são planos profundos. A musculatura que está entrelaçada às costelas, que vão se constituir a caixa torácica, são os intercostais. Os intercostais são classificados em dois tipos, o intercostal externo e o intercostal interno. O intercostal externo ela vai ficar exterior à caixa torácica e o intercostal interno ele vai se localizar interior à caixa torácica. Ambos, essa musculatura vai trabalhar no processo de respiração do indivíduo, que subdivide-se em inspiração, que é a entrada do ar, do oxigênio, e expiração, que é a saída do dióxido de carbono. Vamos ter também outro tipo de musculatura, que é o diafragma. Ele vai ficar na base dos pulmões, também atua no processo de respiração, certo? E ajuda com relação ao processo de inspiração e expiração também, certo? Alguns músculos dos membros superiores mais conhecidos que a gente pode estar aprendendo são eles o deltóide, o bíceps, o tríceps, como a gente vê também aqui na imagem, certo? Deltóide, ela encontra-se na articulação do ombro e produz a elevação do braço. O bíceps localiza-se na parte anterior do braço, sendo responsável pela flexão do antebraço sobre si mesmo. Então, essa região aqui que vai ficar anterior ao membro superior, certo? E o tríceps situa-se na parte posterior do braço e a parte do antebraço do bíceps. Então, ela vai se localizar na região posterior do braço. E ele vai atuar especialmente afastando o antebraço do bíceps. Temos também ainda sobre a musculatura dos membros superiores, o flexor dos dedos, onde ela vai se posicionar na região anterior
e o extensor dos dedos, onde eles vão se posicionar na região posterior. São musculaturas também voluntárias. Agora, falando sobre os músculos dos membros inferiores, vale ressaltar que temos também que conhecer sobre esse tipo de divisão, tanto superior quanto inferior, certo? Nos músculos dos membros inferiores, nós temos o pectíneo, certo? Vale ressaltar que aqui é uma visão que a gente tem externa, certo? Superficial e visão profunda. Pectíneo, adutor longo, certo? Abaixo do adutor longo, nós vamos ter o adutor curto, certo? Nessa região bem medial, ela não é lateral, porque se a gente pegar essa perna, ela é a perna direita. Então, ela é uma região que medial. Agora, se fosse nesse outro lado, seria o quê? Região lateral, tá bom? Então, aqui é uma região medial, que é o músculo grácil. E uma visão ainda interna, nós temos o adutor magno. E fora esses, nós vamos ter o tensor da face látea, que é essa região lateralizado, o sartório e os vastos, vastos medial, lateral e femoral. Quando a gente vai fazer a administração de medicamentos no glúteo, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com o nervo ciático, certo? Associado ao membro inferior. Por isso que a gente faz aquela zona de aplicação, que são 4 quadrantes. A gente faz um corte horizontal e vertical da região do glúteo, e os quadrantes superior esquerdo e os quadrantes inferiores direito e esquerdo não pode ser aplicado, porque pode correr o risco de a medicação pegar o nervo ciático. Então, o quadrante que ele vai ser aplicado, nesse caso do glúteo direito, é o quadrante superior direito. E, além disso, nós temos algumas musculaturas associadas ao nervo ciático. A região mais externa, nós temos o piriforme, e a região mais interna, que vai dar esse contato com a região da pelvis, é o obturador interno. Aqui são os glúteos. Nós temos 3 tipos de glúteo: o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo, certo? Então, se a gente parar para pensar também, a administração da medicação, ela é feita, de certa forma, nesses glúteos também. Além de prevenir a aplicação no nervo ciático, a gente também vai estar aplicando nos glúteo máximo, médio e mínimo. Músculos isquiotibiais são classificados em bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Existem muitos alunos que acham que o semitendinoso é um bíceps femoral, porque, avaliando a imagem, a gente observa 2 musculaturas a olho nu, mas, na verdade, apenas essa musculatura ela é bíceps femoral. Lateralizado, nós vamos ter o semitendinoso, e nessa área mais medial, aproximado aqui à região de grácil, nós vamos ter o semimembranoso. Então, não confundir o semitendinoso, pessoal, com bíceps femoral. Ainda ressaltando sobre a musculatura dos membros inferiores, nós vamos ter a musculatura fibular longo, a musculatura extensor longo dos dedos. Nessa área inferior, nós vamos ter a musculatura fibular curto. Bem na região anterior, associada à região da tíbia, certo? Então, assim, é interessante até você assistir a nossa aula sobre o sistema esquelético antes, para depois você compreender o sistema muscular, porque muitas musculaturas levam-se em consideração a nomenclatura do osso.
Então, nós temos a musculatura tibial anterior. E a musculatura extensor longo do hálux. O hálux também é um tipo de osso que a gente vai ter nos pés, certo? Então, aqui são alguns músculos da região dos membros inferior. Aquela musculatura mais conhecida como panturrilha, na verdade, ela é o gastrocnêmio. E entre essa musculatura gastrocnêmio e o osso da fíbula, certo? Nós vamos ter o sólio. E temos também o tendão de Aquiles, que é uma articulação que liga-se à musculatura do gastrocnêmio, certo? Com o talos, certo? Que é a região de um osso dos membros inferiores. Aqui nós temos ainda alguma musculatura, que são as musculaturas dos músculos extensores, certo? Nós vamos ter essa região adutor do hálux. Aqui vale ressaltar que é uma superfície plantar. Adutor digital mínimo. Flexores digitais brevias. E adutor do hálux, certo? Aqui é o adutor do hálux. Pessoal, aqui são as referências que a gente utilizou para preparar esse slide. Aqui foi só uma aula mesmo falando sobre a anatomia dos principais músculos do corpo humano. E com relação à nossa próxima aula, será sobre o sistema tegumentar, certo? Então, assim, a musculatura ela é importante para as questões dos movimentos voluntários, involuntários. As classificações é importante vocês conhecerem. E também a importância de saber qual é o tipo dessa musculatura, se ela é largo, se ela é uma musculatura de fibra longa, certo? Então, tudo isso cabe a um bom profissional para que ele possa ter esse conhecimento prévio e, provavelmente, quando for trabalhar na sua área profissional, principalmente a gente, eu, por exemplo, que sou enfermeiro, a gente trabalha muito com a região de deltóide, de glúteo máximo, de vasto lateral da coxa, certo? Então, é um conhecimento essencial e primordial para os profissionais da saúde. Viver é como andar de bicicleta, precisa estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Então, além desse conhecimento, a atividade física ela também é importante, não só para o organismo do sistema muscular, mas também para a qualidade de vida do indivíduo e potencializar os bons hábitos. Obrigado pela atenção de vocês e curtem o nosso vídeo, compartilhem, certo? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu estarei respondendo. Forte abraço!